E o Supremo Tribunal Federal deve voltar a analisar o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira nesta quarta-feira. A maioria dos ministros já votou contra o benefício. E agora a oposição entrou com um pedido para a Suprema Corte revisar o benefício dado pela ex-presidente Dilma Rousseff ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu no ano de 2015. Então, vamos repercutir esse assunto com um convidado especial, o professor e advogado José Elias Gabriel Neto, a quem agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Eu que agradeço o convite. Espero esclarecer algumas dúvidas aí pontuais sobre esse assunto, que tem rendido muita conversa, né? Pois é, já apurei e pude observar nas redes sociais muitas pessoas se manifestando, mas eu queria perguntar para o senhor como recebeu e avaliou essa notícia, só recapitulando um pedido de um deputado federal, o José Medeiros, à Procuradoria-Geral da República, justamente para que o Ministério Público peça à Suprema Corte Brasileira que revise um indulto que foi concedido a José Dirceu no ano de 2015, pela então presidente Dilma Rousseff, caso a graça seja suspensa no caso de Daniel Silveira. Agora, isso seria possível depois de tantos anos? Trata-se do mesmo benefício em questão? Então, essa é a grande questão toda, né? A gente está criando uma narrativa, né? Então, na verdade, o deputado quis trazer um assunto que são distintos. Primeiro que o decreto da então presidenta Dilma, ela falava sobre o indulto natalino. É uma tradição de todos os presidentes da República, eles editam todo Natal, né? Então tem alguns requisitos, objetivos, subjetivos, e aquele que preenche tanto um quanto o outro, tem bom comportamento, cumpriu todas a parte da pena, então ele pode ter para ele essa concessão do indulto. Ele é o quê? Ele é um indulto de caráter geral, ou seja, não foi específico para o José Dirceu, foram para crimes que tenham aquelas condicionantes que estavam naquele decreto. Essa é a primeira diferença com o decreto da graça, porque a graça ela é individual, então ela foi direcionada para o então deputado Daniel. E aí o que acontece em relação a isso? A grande diferença é que há uma coletividade no indulto de 2015, enquanto o decreto do Daniel foi direcionado para ele. E foi em 2015 para 2016 que veio a decisão, ou seja, olha o tempo que passou. E aí ocorre que no Brasil a gente não tem uma revisão pró-societá, a gente só pode fazer alguma revisão para o réu. E nesse caso, quando você tem um direito, no caso, você preencheu o requisito temporal e o requisito subjetivo, ali tem uma sentença que a gente chama de declaratória. E aí se declara, então, perdoado o crime, declara-se perdoado, perdão, no crime não, a pena. E aí foi o que aconteceu com José Dirceu, assim como tantos outros que estavam naquelas condições do indulto. Essa é a primeira diferença, a gente não pode confundir banana com maçã. Então, na verdade, esse é o ponto, né? Então, o deputado, na verdade, está criando uma narrativa para dizer que o José Dirceu teve uma pena tão grave quanto a do Daniel Silveira e ainda assim ele foi beneficiado. Então, esse é o grande problema dessa narrativa, porque ele confunde ou deliberadamente, por uma questão política, ou uma questão realmente de desconhecimento daquilo que é a lei de execução penal e a própria Constituição Federal. Então, tecnicamente, seria impossível que a Procuradoria-Geral da República deliberasse o pedido a favor do deputado para a Suprema Corte Brasileira. Não daria para ter um entendimento nesse sentido. Tecnicamente, é uma solicitação errada. Não, com certeza. É uma solicitação que nem caberia discussão. Inclusive, ele não tem legitimidade para fazer esse pedido, né? Nesse caso, como já transitou em julgado, já extinguiu a pena, tem outras intercorrências que foram sendo discutidas no âmbito da Lava Jato, que também trazem a discussão sobre ser ou não ser possível a concessão do indulto, naquele momento. Então, o que ocorre? Já é um fato que já está passado em julgado, não tem como discutir mais. Não cabe essa discussão a partir do momento que ele já fez o quê? Já foi declarado o direito da extinção da punibilidade dele.
ela não tem como você revisar na medida que os fatos são de pelo menos de 2016, né, a sentença ali, e não é o mesmo assunto, né, não tem como você colocar, porque na verdade se você anular para o José Dirceu, muitos presos podem vir a ser anulados também, na pior das hipóteses, pensando que se o Supremo venha a declarar nulo, por exemplo, essa decisão do José Dirceu, outras pessoas também seriam abrangidas por isso, mas não existe essa possibilidade. Agora, doutor, para encerrar, queria, claro, pedir análise do senhor acerca dessa decisão quase que preliminar do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria justamente para anular essa graça concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. A maioria aponta desvio de finalidade. Como o senhor analisa essa decisão da Suprema Corte? Concorda, não concorda, por quê? Eu até faço uma menção que se fosse para a gente fazer algum tipo de comparação, a gente não deveria fazer comparação com então o decreto da presidenta Dilma, e sim com o decreto do então presidente Michel Temer, que teve uma discussão de se tinha ou não competência, legitimidade para editar um decreto que foi objeto de constitucionalidade, e isso foi então decidido pelo voto do então ministro Alexandre de Moraes pela constitucionalidade. O que eu quero dizer com isso? Dentro da Constituição, o presidente ele tem o poder, a atribuição e a competência para editar os indultos, seja a graça, seja o coletivo, que é isso que a gente sempre discute aqui na questão da Dilma. E aí o que ocorre? Dentro da Constituição, as limitações são estabelecidas pelo poder político. Então, na verdade, o presidente, quando edita um ato, ele edita o ato tendo limite à própria Constituição. Ele não se submete aos demais poderes, legislativo, executivo, legislativo e judiciário. Porque o indulto, assim como a graça, é um ato político, não é um ato administrativo, pelo menos no meu entender. O Supremo, fazendo um outro entendimento, entendeu que o decreto da graça, ele é um decreto que é vindo de um ato administrativo. Considerando aqueles 6 considerandos que o então presidente Bolsonaro editou quando editou o ato, ele trouxe uma vinculação para aquele ato de clemência. E aí se observou, então, o desvio de finalidade que eles vêm falando. A meu juízo, é um entendimento pessoal, o ato é do presidente da República. Independentemente do conteúdo ali, eu acredito que por mais que seja criminoso o que o Daniel Silveira fez naquela época, aquela situação específica de afrontar a democracia, o crime em si, mas está na esteira da discricionariedade do presidente editar ou não aquele decreto de graça, de acordo com o que determina a Constituição. Por outro lado, tem que se entender que as decisões do Poder Judiciário também têm os seus enfrentamentos diante das circunstâncias que se considerem ilegais e inconstitucionais e justificou a anulação com base numa afronta do poder dele de decisão. Ou seja, a presidência da República nunca poderia ser uma instância revisional do Supremo. E aí isso justificou a nulidade. Então, na verdade, se você parar para pensar, os dois argumentos, eles têm sentido, mas preponderou a ideia do que se tirou a autoridade do Supremo. Então, a presidência da República trouxe um fundamento, uma ideia sobre algo que tirou a decisão final, né? Porque a Constituição fala que o Supremo que dá a última palavra, embora tenha que se ter um diálogo institucional, mas nesses casos de ações penais originárias, ou seja, de competência do Supremo julgar, o Supremo decide. Não cabe ao presidente da República fazer a instância de ser o juiz dos juízes, né? Foi por isso que chegou a esse ponto de discussão. Tá certo, a graça concedida por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira e também o indulto de Dilma Rousseff, que beneficiou José Dirceu, em análise nessa entrevista especial com o professor e advogado José Elias Gabriel Neto, a quem agradeço demais pela participação. Doutor, boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, eu agradeço e eu espero os convites aí para a gente poder debater esses assuntos que são muito caros e que eu tenho bastante interesse em falar. Muito obrigado, Daniel. Tá certo, até a próxima. Grande abraço.